49 coisas que eu aprendi aos meus 49 anos. Vamos embora para esse vídeo? You're sick of my madness. Don't you tell me what I said. Algumas pessoas vão achar que esse vídeo é uma grande bobagem, que eu vou estar aqui falando, discursando política, e não, gente. É um vídeo extremamente necessário, porque é um vídeo que foi gerado de uma reflexão muito longa que eu tive comigo mesma, e que bom que eu tive essa reflexão aos meus 49 anos. Eu acho que tudo é no tempo de Deus, tudo acontece no momento que tem que acontecer. E eu fico muito feliz de estar compartilhando com vocês esse vídeo, porque são 49 anos de existência, 49 anos de luta, de sobrevivência e de vivência. E a partir dessas minhas reflexões, essas minhas loucuras, esses meus devaneios, eu comecei a me conhecer melhor de alguns anos pra cá. Mas quando eu cravei o relógio nos 49 anos, parece assim que o mundo se abriu pra mim. É incrível como que as pessoas lutam para não envelhecer. E eu digo a vocês, o quanto envelhecer é bom. Primeira coisa que eu aprendi aos meus 49 anos é não depender de amizade. Gente, isso é muito importante. Faça sua vida por si só, não dependa de ninguém, sobretudo de amizade. Porque a amizade, a gente não sabe qual que é o ponto de equilíbrio dessa amizade. Você pode ter amizade muito longa e não te suprir suas necessidades, você pode ter amizades curtas e a pessoa chegar arrebatando tudo, né? Então, assim, depois que eu eliminei certas amizades da minha vida, eu senti que a minha vida prosperou muito. Então, eu comecei a não depender de amizade para nada. Se eu tiver que sair para fazer qualquer coisa e não tiver ninguém para me acompanhar, eu vou de boa, sem problema nenhum. Segunda coisa que eu aprendi, manter a nossa mente sempre ocupada. Sabe aquele ditado que a avó da gente falava? Cabeça vazia é janela pro diabo, e é a maior verdade do mundo. Gente, ocupe a sua cabeça. Não importa a idade que você tenha, não importa onde você tá, o que você esteja fazendo. Pega uma coisa para fazer, um móvel para tirar pó, uma roupa para lavar, um cachorrinho para dar uma volta na rua, para passear com ele, enfim, ocupe a sua cabeça. Sempre. Terceira coisa, controlar a ansiedade. Sim, gente, é possível controlar a ansiedade. Pra vocês terem ideia, quando eu era mais jovem, eu tinha uns 20 e poucos anos, eu tinha crise de ansiedade muito pesada, né? Eu tinha síndrome do pânico e eu tomava muito remédio. Vizinho fazendo obra. Desculpa, tá, gente? Eu tomava muito remédio, eu era dopada de remédio, gente. E aí, a ficha caiu um dia que eu fui na farmácia, e na época, isso tem mais de 20 anos, a receita deu um valor de quase 100 reais. 100 reais era muito dinheiro na época. E eu fiquei muito assustada com aquilo. Sobretudo, eu fiquei assustada com o estilo de vida que eu estava adotando. Ou seja, viver dopada, viver medicada, e não era uma coisa que eu queria pra mim. Eu queria viver, eu queria viajar, eu queria conhecer as coisas, conhecer o mundo. E daquele jeito, tomando remédio e só dormindo o dia inteiro, seria impossível, né? Então, eu mesma comecei a dar um jeito na minha ansiedade. No começo eu tive muita abstinência, muita mesmo. Eu sofri muito quando eu comecei a retirar os remédios. Mas, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Muitas vezes a gente tem que fazer sacrifício. No começo é difícil, mas depois vai por mim. As coisas todas se ajeitam, tudo se endireita e você tem uma vida mais plena e bem melhor. Quarta coisa, eu comecei a conversar mais comigo mesma. Eu admiti que a melhor companhia que eu poderia ter era a minha própria companhia. Porque eu sou a pessoa mais confiável para minha vida, eu sou a pessoa que melhor me conheço e eu sou sempre a minha melhor companhia. Então, depois que você começa a conversar consigo mesma, você começa a entender muita coisa na tua vida e começa a aceitar muita coisa na sua vida. Quinta coisa, investir e cuidar de mim. O meu melhor investimento, o meu maior investimento também sempre vai ser em mim. E o meu maior cuidado, o meu melhor cuidado também sempre vai ser em mim. Claro que a gente tem que cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos bichinhos, dos nossos filhos, dos nossos pais. Mas a gente também tem que pensar na gente, a gente tem que se cuidar. Porque imagina só, se você não estiver bem, como é que você vai cuidar de alguém? Não é verdade? Sexta coisa, se dedicar a uma religião. Sim, gente, é muito importante. Religião não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com crença, tá, gente? Você pode não ser de nenhuma religião, mas tenha sim o hábito de conversar com Deus, com alguma entidade, com alguma orientação religiosa, tá? Tenha isso na sua vida, porque isso vai te ajudar muito em momentos que você estiver frágil, em momentos que você estiver
vendo tudo despencar ao seu redor. Se você tiver uma religião, se você tiver uma crença, se você tiver fé, tudo vai ser muito mais fácil de levar adiante. Sétima coisa, gostar de ser diferente. Gente, se assuma. Entenda o seu papel no mundo, entenda o seu lugar no mundo. Você é diferente, você não é igual a todo mundo, tá tudo bem. E é muito bonito ser diferente das pessoas. E contra o sistema, e contra a máquina que alavanca tudo na nossa vida. Seja diferente, seja você. Oitava coisa, nunca julgar a minha vida pela das pessoas. Não é porque fulano tá com um canal com 10 mil inscritos em um mês que o meu canal tem que ter 10 mil inscritos em um mês. Cada pessoa tem seu tempo, sua localização, o seu ideal. Então, o tempo das pessoas é diferente. Né? Não queira ser igual fulano, igual ciclano. As pessoas têm lutas diferentes, têm vidas diferentes. De repente, o que você vai precisar fazer para chegar onde aquela pessoa chegou, você não vai aguentar. Então, você tem a vida que você tem. Evitar comparações. Nunca se compare a ninguém. Ninguém é igual a você, você não é igual a ninguém, nunca foi, nunca será. 10ª coisa, não contar o tempo. Gente, o tempo vai passar. Você fazendo ou não, você querendo ou não, o tempo vai passar. Então, a melhor coisa a fazer sempre é não contar o tempo. Simplesmente viva. Viva aquele momento, viva aquele emprego, viva aquela viagem, viva aquele relacionamento. Viva, simplesmente viva. Não fique contando o tempo, 2 meses, 5 meses, 10 meses, 4 anos, 10 anos. Isso vai ser muito ruim para você, isso vai ser muito pesado para sua vida. 11ª. E isso foi um soco no meu estômago. Quando eu assumi isso na minha vida, a minha vida simplesmente mudou. Né? Não pintar os cabelos brancos. Gente, a galera aí que tem cabelo branco, por favor, assuma. Vocês não sabem o quanto isso é libertador. No começo vai ficar feio, no começo vai ser difícil. Você vai ser muito julgada? Você vai ser muito julgada. Porque uma mulher que deixa o cabelo ficar branco é uma mulher julgada todos os dias. 24/48. Mesmo assim, vale muito a pena, gente. É libertador você não precisar mais passar tinta no cabelo. Vocês não imaginam quanto a minha vida mudou depois que eu assumi os meus cabelos brancos. E isso começou, eu ainda era bem nova, gente. Meus cabelos brancos começaram a surgir com 15 anos. Mas aí eu fiquei durante muito tempo pintando o cabelo, fazendo procedimento no cabelo. E quando eu fiz os meus 40 anos, que eu acho que 70% do meu cabelo já estava branco, eu falei, chega, vou assumir o meu cabelo e assumir quem eu sou. 12º, não ser escrava de procedimentos. Gente, imagina só, você ter que todo mês ir no lugar, retocar a sobrancelha, retocar o cabelo, retocar maquiagem, fazer a unha, pá. Eu não sou escrava de procedimento. Há muito tempo na minha vida, gente, eu adotei isso. Na verdade, eu nunca gostei de ser escrava de nada. De procedimento, então, muito menos. Na época que eu pintava o meu cabelo, eu ficava tão angustiada com aquilo, gente, vocês não fazem ideia o quanto era ruim pra mim. E muitas outras coisas que hoje em dia tem, que a gente acaba se tornando escravo daquilo e tem que toda hora ficar fazendo, todo dia ficar fazendo, e é muito ruim. 13ª coisa que eu aprendi a duras penas, porque eu já passei muito sufoco, muito aperto na minha vida, foi a investir o meu dinheiro. Gente, sempre que você puder, tenha uma reserva de dinheiro, que vocês não sabem o quanto isso salva a sua vida. No começo vai parecer difícil, vai parecer impossível, mas se todo mês você guardar um pouquinho que seja, uma hora você vai precisar e o dinheiro vai estar lá. 14ª coisa que eu aprendi aos meus 49 anos foi aderir a um estilo de vida mais econômico. Quando você vive em barzinho, em balada, em saideira, em shopping, comprando roupa, gastando dinheiro, estourando o cartão, você vive na miséria. Infelizmente, é uma realidade, gente. E quando você adota um estilo de vida mais econômico, ou seja, sendo minimalista, comprando só o necessário, só o que você realmente precisa, a sua vida melhora muito. 15ª coisa, e preste atenção, anota essa dica que ela é maravilhosa. Ser adepto ao nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Gente, isso é um mantra. Quando você adota isso para sua vida, preste atenção no que eu estou falando. Quando você adota isso para sua vida simplesmente muda da água para o vinho, tá? Isso é um mantra. Nada na sua casa quebrado, nada fora do lugar e nada faltando. Nunca. 16ª coisa. Falar menos e ouvir mais. Gente, isso também é quase um mantra. Quando você colocar isso na tua vida, de falar menos e ouvir mais, você vai ver como que a tua vida vai melhorar. 17ª coisa que eu aprendi, a nunca compartilhar planos futuros. Gente, não faça isso, tá? Nem todo mundo torce por você. Muita gente que tá perto de você é meramente curioso. 18ª coisa, andar com paciência, andar com calma, gente. Porque a gente corre tanto, né?
O dia a dia da gente é tão corrido, quando a gente olha no relógio é 8 horas da manhã, quando a gente vai olhar de novo já é 5, 6 horas da noite. E a gente fala, o que que eu fiz? Ou seja, eu acho que a maioria das pessoas estão ligadas no automático. Então, para com isso, gente. Viva o seu tempo, viva o seu momento, viva o seu dia. Com paciência, com calma, com sabedoria, acima de tudo, né? E você vai ver como que o seu tempo vai ficar útil para você. 19ª, não criar expectativa. É o que o povo fala, né? Crie cacto, mas não crie expectativa. Gente, criar expectativa é a pior coisa que tem. De tudo isso que eu falei até agora, eu acho que é uma das que mais frustra a gente, que deixa a gente mais negativo, mais chateado, é criar expectativa em torno de uma coisa, de uma pessoa, e não ser correspondido. Então, uma coisa que eu aprendi na minha vida, porque eu já sofri muito criando expectativa. Hoje em dia, eu crio planta e crio azazá. 20ª coisa, selecionar as companhias. Isso tem muito a ver com tudo na minha vida, né? Antigamente, eu ia muito na quantidade. Eu gostava de quantidade, eu gostava de saber que o meu Facebook tinha não sei quantos mil amigos, eu gostava de saber que eu tinha muita gente me rodeando, eu gostava de estar nas baladas, nos lugares, nos pontes, e hoje em dia isso não é nada necessário pra mim. Na verdade, eu gosto muito de ficar em casa, sozinha, na companhia da Zazá, e eu curto realmente, de verdade, a companhia da Zazá, mas isso eu aprendi a duras penas. Demorou muito tempo para eu entender que selecionar pessoas, selecionar coisas é de uma riqueza muito grande para nossa vida. 21ª coisa, ler mais. Ler, gente, é adquirir conhecimento. Simples assim. Então, procure ficar mais em contato com a leitura, porque a gente tem mania de tudo olhar no celular, tudo olhar no computador, e como é bom a gente pegar um livro de papel, um livro físico e ler, folhear as páginas e ler, ter aquele contato com o papel, com o livro que foi impresso, teve um trabalho manual ali, teve uma pessoa pensando na história, um trabalho manual e todo um desenvolvimento para aquele objeto chegar na sua mão. Então, assim, é muito prazeroso. 22ª, observar mais as pessoas e ao redor. Eu sou já genuinamente observadora, eu sempre fui. Mas de um tempo pra cá, eu comecei a ter um ângulo melhor para olhar as pessoas, né? Então, antes de entrar num relacionamento, antes de fazer uma compra, antes de adquirir alguma coisa, eu penso muito naquilo, eu coloco todas as possibilidades em jogo, eu coloco tudo em jogo para ver se aquilo realmente vale a pena para mim. Então, ser observadora, ter uma perspectiva de observação é muito importante para sua vida andar melhor. 23ª coisa que eu aprendi aos meus 49 anos, cuidar da minha energia. Eu entendi que eu sou feita de energia, e as pessoas ao meu redor também, e as coisas também. E tudo isso entra numa mutação quando a sua energia não tá boa, ou quando a sua energia tá boa, mas você chega num lugar que tá negativo. Cuidar da energia, da sua casa, de você mesma, das suas coisas, é uma coisa tão importante para sua vida. Andar, prosperar e você crescer e você realmente ser uma pessoa melhor, que vocês não fazem ideia o quanto isso é importante. Então, galera, cuida da sua energia. 24ª coisa, é uma coisa que eu queria ter há muito tempo, que é adotar um animal de estimação. Gente, como que isso é bom? Dá trabalho? Dá. Dá despesa? Dá. Mas olha, não tem coisa melhor nessa vida. Adote. 25ª coisa que eu tô ainda aprendendo e ainda não consegui totalmente. Dormir cedo e acordar cedo. Gente, dizem que isso é muito importante, mas eu infelizmente não sou uma pessoa diurna. Nunca fui. Nunca consegui acordar muito cedo e dormir muito cedo. Eu gosto de ficar assistindo televisão até mais tarde. Eu gosto de ficar fazendo as minhas coisas no período noturno. Então, eu não sou uma pessoa que dorme cedo e acorda cedo. Eu tenho o meu horário de acordar, mas eu não vou mentir pra vocês. Muitas vezes com o celular despertando e berrando no meu ouvido. Eu ainda fico aqueles 15 minutinhos na cama e 15 minutinhos na cama. Então, eu não sou aquela pessoa que acorda cedo, que acorda por conta própria, né? Eu nunca fui e, sinceramente, eu acho que com 49 anos eu ainda não sou e eu nunca serei. 26ª coisa que eu aprendi é ser independente. Não depender de ninguém financeiramente, nem emocionalmente, porque isso é uma coisa que te limita muito, né? Você sofre muito com essa limitação e é muito ruim. 27ª coisa, não ser acumuladora. Gente do céu! Se eu contar pra vocês que uma vez eu fiz uma mudança e enquanto eu tava ajeitando as caixas, eu tinha coisas repetidas. Vocês acreditam nisso? Eu tinha coisas repetidas. Eu comprava, jogava no fundo de uma gaveta, esquecia que eu tinha e ia lá e comprava de novo.
E foi um caminhão baú imenso para fazer a minha mudança. Coisas assim que não sei por que eu tinha, desnecessário para minha vida. Então hoje em dia eu só tenho na minha casa o que eu realmente uso, o que realmente está funcionando. E eu ter uma vida minimalista, não tão minimalista quanto eu gostaria ainda de ser, mas ajuda muito economicamente e emocionalmente. 28ª coisa é fazer planejamento. Seja uma pessoa que se planeja. Planeje a sua vida a longo prazo, a curto prazo, que seja, mas tenha sempre um planejamento, tenha sempre um plano B, tenha sempre um plano C, tenha sempre uma saída para tudo que você for fazer na sua vida. Você não imagina o quanto isso é bom. 29ª coisa, não ser igual a todo mundo e não querer ser a qualquer custo. Eu já tentei. E eu me lasquei todinha. Então, conselho de amiga, aos 49 anos, com toda a minha experiência, não queira ser igual a ninguém. Não queira estar no lugar de ninguém. Viva a sua vida, viva a sua realidade. 30ª coisa, vizinho não é amigo. Nunca foi. E, sinceramente, eu acho até bom não ser. Porque eu acho que a gente tem que ter uma boa relação com os nossos vizinhos, que vai que uma hora você precisa, né? E os vizinhos também precisar de você para alguma coisa, mas eu acho que tem que ter um limite, sabe? Vizinho não tem que ser amigo, não tem que estar enfiado na sua casa, você não tem que estar enfiado na casa de vizinho, né? Porque ele ali tá vivendo a vida dele, você aqui tá vivendo a sua, e por mais que vocês morem no mesmo lugar, vocês não têm a mesma vida, a mesma realidade. 31ª coisa, curiosidade não é cuidado. Foi o que eu falei no outro tópico. Nem todo mundo que está perto de você quer saber realmente se a tua vida está boa, se as tuas coisas estão bem. Muitas pessoas são curiosas, querem só saber o que está acontecendo na tua vida. 32ª coisa, promessa não gera segurança. Falar é fácil, até papagaio fala. Eu já ouvi muito isso. Então, não se prenda a promessas. Não gera segurança e não gera garantia. 33ª coisa, quem guarda tem. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Alguém já falou isso com vocês? Eu tenho certeza que sim. E é a maior verdade do mundo, viu, gente? Quem guarda tem, quem preserva tem, quem cuida tem. E é a maior verdade do mundo. 34ª coisa, honrar as suas origens. De onde você veio, o que você passou para chegar até onde você chegou. Tenha isso sempre muito claro na sua cabeça. Depois que eu tive esse esclarecimento na minha cabeça, o quão importante é a sua origem, de onde você veio, ou seja, o seu ponto de partida, a minha vida também melhorou muito. 35ª coisa, não queira viver um ano em um dia. Um ano são 12 meses, um dia é 24 horas. Tem uma diferença muito grande, você vai ter que correr bastante. 36ª coisa, sair de ambientes fechados. Hoje mesmo eu tô sofrendo a duras penas por ter alugado um apartamento fechado muito pequeno. E tá aí, o vizinho fazendo mal zoada na minha cabeça. Então, gente, saia de lugares fechados, sai fora de shopping, sai fora de loja, sai fora de apartamento. Se você puder alugar uma casa, comprar uma casa, procurar lugares que tem verde, que tem ao ar livre, a melhor coisa que vocês vão fazer para sua saúde mental e para sua saúde física. Vai por mim. 37ª coisa, evitar lugares tóxicos. Como é que você vai saber que aquele lugar é tóxico? Você bota o pé lá uma vez, você vai sentir a energia do lugar. Te fez bem? Beleza, fica. Não te fez bem? Sai fora. Não importa o que isso vai gerar para tua vida. Simplesmente saia desse lugar. 38ª coisa que eu aprendi aos meus 39 anos é aprender com os meus erros e não repeti-los. Gente, errar é humano. A gente só tem como saber como aquilo vai ser vivendo a experiência. Só que se você errar, por favor, não repita o erro. Porque repetir o erro é burrice, já dizia o outro, né? E quanta coisa a gente aprende, né, com os nossos erros. A gente tem que viver os erros, a gente tem que passar por aquilo para saber o que é certo e o que é errado. Não tem problema nenhum em errar na vida. 39ª coisa, respeitar a opinião das pessoas. Gente, a sua verdade nunca vai ser absoluta, a sua opinião nunca vai ser absoluta, então respeite o espaço das pessoas, respeite a opinião das pessoas. Quando eu comecei a fazer isso na minha vida, as pessoas chegaram mais pra perto de mim, que como eu falei também em outro vídeo, eu sempre fui uma pessoa de personalidade muito forte, então eu achava que a minha opinião era suprema, era o fechamento e acabou. E isso me afastava muito das pessoas, as pessoas se afastavam muito de mim, na verdade. E quando eu comecei a respeitar a opinião das pessoas, a minha vida também melhorou muito. 40ª coisa que eu aprendi, projetar a minha vida. Me imaginar num lugar, me imaginar daqui a 10 anos e fazer isso acontecer, de verdade. Não é simplesmente imaginar e ficar parado, que aí também você não vai sair do lugar, né, gente? É projetar e fazer acontecer.
41ª coisa, eu acho muito importante, ser sempre humilde, tá? Não importa quanto você tem na sua conta, não importa de onde você veio, quem você é, o lugar que você ocupa no mundo, seja humilde. As pessoas não têm obrigação de aturar a sua arrogância. E pessoas arrogantes são as piores pessoas do mundo. 42ª coisa, reagir melhor a críticas e elogios. Eu sempre fui uma pessoa muito reticente em relação a isso. Eu não gosto de ser elogiada. Não é que eu não goste, eu não me sinto à vontade, eu não sei porquê. Nem criticada, nem elogiada. É uma coisa que bate de frente comigo ainda. Apesar de eu já ter 49 anos e já ter vivido muita coisa na minha vida. Mas, infelizmente, isso ainda é um percalço. 43ª coisa que eu aprendi, cuidar mais do planeta. Que eu ainda faço parte desse mundo, eu ainda faço parte dessa vida, desse planeta que me sustenta, que me alimenta, com o ar que eu respiro, com a boa alimentação que eu tenho na minha mesa, graças a Deus, todos os dias, né? Apesar de ser uma refeição simples, mas é uma refeição que eu escolho aonde eu compro, como eu compro. Então, eu me sinto uma pessoa privilegiada por poder fazer isso, né? Mas para isso, para ser privilegiada, eu preciso cuidar desse ambiente, eu preciso cuidar desse lugar que eu vivo. E esse lugar chama planeta, né, gente? Então, vamos todo mundo fazer um esforcinho aí para cada um fazer um pouquinho para cuidar melhor do planeta que a gente vive. Porque o nosso planeta está sendo muito mal cuidado. Essa é uma grande verdade. 44ª coisa, ser a minha melhor terapia. Como que eu posso me ajudar? Como que eu posso melhorar a minha vida, melhorar o meu emocional, o meu psicológico, ser a minha melhor companhia, não ser uma pessoa desagradável? Como que eu faço para fazer isso? A melhor maneira, gente, é se autoconhecer e saber o seu valor, o valor que você tem para o mundo mesmo, para as pessoas. 45ª é se conhecer melhor. Conhecer melhor a sua história, na verdade. De onde você veio, para onde você vai, aonde você já passou, o que você já fez nesses lugares por onde você esteve, né? Você esteve. Isso é muito importante para criar a sua história, para criar o seu lugar no mundo. 46ª coisa que eu aprendi é se aceitar. Aceitar o que você é, como você é, aonde você está, o que você tem, porque tudo isso é fruto de tudo que você fez na tua vida toda. E é uma consequência, na verdade, de tudo que você fez na tua vida para você chegar aonde você está. Então, se aceite. 47ª coisa, é um pouquinho difícil para mim, mas eu tô lutando e relutando para melhorar. Pensar antes de falar. Gente, eu sou uma pessoa muito de falar o que eu penso. Eu não levo desaforo para casa. Isso é complicado para mim, mas eu já melhorei muito. Já melhorei muito, muito. Vocês não imaginam como eu era há uns anos atrás. E eu imagino que ao longo dos anos, com a experiência, com a maturidade, eu vou melhorar um pouco mais ainda. 48ª coisa que eu aprendi: ser grata e honrar essa gratidão com atitudes. Como que eu faço isso? Eu acho muito importante você ter o senso de gratidão e você manifestar essa gratidão de alguma maneira. Ou seja, você está sendo grato pela refeição que você teve hoje na tua mesa, né? E aí você vê uma pessoa em situação de rua, passando fome, passando necessidade, e você ter um dinheiro no bolso, aquele dinheiro está disponível e você não ajudar essa pessoa, você não está sendo grato àquele alimento que você tem na sua mesa todo dia. Eu penso assim. Então, eu procuro fazer pelas pessoas o que eu não gostaria que acontecesse comigo. Então, é uma maneira que eu tenho de agradecer a tudo que eu tenho em forma de atitude. E, finalmente, a 49ª coisa que eu aprendi aos meus 49 anos é ser menos cética. Ser menos desconfiada, apesar de eu ainda ser muito. Pelas coisas que eu já passei na minha vida, por tudo que já aconteceu na minha vida, eu ainda sou muito desconfiada. E isso me atrapalha um pouco, porque eu sou uma pessoa, por exemplo, eu não tenho coragem de investir dinheiro nessas bolsas de valor, essas coisas assim, e eu vejo muita gente prosperando, ficando rica até fazendo isso, mas eu não tenho coragem, né? Então eu sou bem desconfiada, bem cética mesmo, mas com o tempo, com jeitinho, eu vou melhorando isso em mim. E esse foi o vídeo de hoje, as 49 coisas que eu aprendi aos meus 49 anos. 49 anos, gente, quase 50. No final do ano eu faço 50 anos. E eu vou dizer pra vocês que não tá sendo difícil envelhecer. Muito pelo contrário, tá sendo muito bom. Eu não tenho problema nenhum com isso. E quanta coisa eu aprendi nesses 49 anos. Quanta coisa
quanta memória eu acumulei nesses 49 anos, quanta maturidade eu trouxe para perto de mim com meus 49 anos. Porque, pasmem, viu, gente? Tem muita gente aí com 49, 50 anos que ainda é muito imaturo. Inclusive, eu conheço meia dúzia. Então, como é bom chegar aqui na câmera, chegar aqui para falar para vocês que sim, eu amadureci muito nos meus 49 anos, eu melhorei muito como pessoa. E que bom que eu tô aqui para falar dessas 49 coisas que eu aprendi aos meus 49 anos, porque eu tenho muito orgulho de mim, eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz na minha vida, de tudo que eu vivi e de tudo que me trouxe até o momento atual que eu estou. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá o like, se inscreve no canal e deixa um comentário aí para eu saber que vocês assistiram até aqui. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!